Olá, bem-vindos ao Globo News Painel. Hoje, nosso tema é o escândalo de corrupção na Petrobras, em especial suas consequências econômicas e políticas. Para fazer esta análise, três são os nossos convidados aqui nos estúdios da Globo News em São Paulo. Bolívar Lamounier, cientista político, diretor da Augurium Consultoria. José Roberto Mendonça de Barros, economista, diretor da MB Associados. E Eduardo Janetti, economista e escritor. Eu aproveito para fazer uma saudação especial aos ouvintes da Rádio CBN, que também nos acompanham. Muito bem, então nós vamos começar diretamente com as questões políticas. Gostaria de pedir a ajuda dos senhores para ter aí uma análise desse quadro, né? Professor Bolívar, nós vemos aí a presidente dizendo que, tentando enxergar o lado cheio do copo no episódio da Operação Lava Jato, dizendo que nunca se teve condição como atualmente para investigar. A Polícia Federal nunca esteve tão autônoma, independente, e que depois, a partir desse momento, o Brasil será outro. Ao mesmo tempo, a gente vê gente se queixando, dizendo que, com todas as letras, que nesse país não se coloca um paralelepípedo no chão sem pagar propina. Um empresário que não pague aos intermediários uma propina não consegue trabalhar. Vemos aí o quê? Um lado positivo, um lado negativo, é um momento de crescimento ou estamos realmente nos aproximando do fundo do poço? Bom, vamos em primeiro lugar louvar o otimismo da presidente, né, que é notável, mas evidentemente tem pouco a ver com a realidade. E o Brasil não está livre desse tipo de corrupção, pelo contrário, mas, embora seja endêmica, embora venha de longe, eu creio que é preciso frisar que este caso da Petrobras é centenas de vezes maior do que qualquer pessoa poderia imaginar, né? Nós já vimos muita coisa audaciosa, muita coisa imaginativa em matéria de corrupção no Brasil, mas o volume dessa corrupção na maior empresa do Brasil, na mais respeitada delas, é realmente impressionante. A maior da América Latina, inclusive. Exatamente. Então, é claro que nós podemos, sem temor a erro, dizer, portanto, que um ano que se afigurava extremamente difícil, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, já está garantidamente muito pior, né? Porque os estilhaços políticos vão ser graves, né? Isso vai afetar praticamente a base partidária toda do governo, vai afetar o PT em particular, porque ele é que controlava basicamente as nomeações na Petrobras, e enfim, vai afetar todo o ano, todo o andamento político deste ano. Sem falar que vai afetar muito também do ponto de vista econômico. Temos aqui dois amigos para tratar disso. Exatamente, eu gostaria de trazê-los à conversa, porque do ponto de vista econômico, quando a maior empresa do país é paralisada, congelada por uma série de denúncias, escândalos, já vimos essa semana operários no Nordeste protestando por falta de pagamento de empreiteiras que estão prestando serviço para a Petrobras, e a empreiteira dizendo que não recebeu. Enfim, parece que temos aí um processo perigoso que começou, o de paralisia da maior empresa brasileira, maior contratante de serviços, né? O que pode acontecer com a economia? Olha, realmente é muito complicado, muito grande e muito grave, né? Porque, de um lado, o Brasil já está com a economia praticamente parada. A nossa estimativa de crescimento desse ano é 0,1, é zero, para todos os efeitos práticos. Então, a economia está parada e com uma característica: os investimentos estão caindo esse ano, em geral, né? Na construção civil, em máquinas. Este episódio da Petrobras adiciona a este quadro um componente ainda muito grande. Primeiro, que a Petrobras é um gigante, né? Segundo, ela está em pleno andamento, tem o maior programa de investimentos do setor no mundo. São 200, o plano de negócio fala em 200 bilhões de dólares de investimento de 14 a 18, que é uma montanha de dinheiro. E esse programa agora realmente sofre sério risco. A companhia para, é natural que seja, isso aí vai lidar por muito tempo com as consequências jurídicas, de governança, internacionais, disso daqui. Neste meio tempo, ao parar praticamente de trabalhar, cria-se um problema gigantesco para fornecedores, como você mencionou. Não são só aqueles que estão construindo
que é o caso dessa empresa, construindo pedaços da refinaria, mas são os fornecedores de equipamentos, são os estaleiros. E isso se espalha para a economia de uma forma importante, né? Apertando a situação financeira de todos os fornecedores. Alguns já pediram recuperação judicial. O setor de estaleiros, por exemplo, está sofrendo sério risco, né? Isso implicações em outros lados. Então, tudo que é gigante traz consequências gigantes também, né? E isto vai ser um desafio muito grande, de alguma forma, enfrentar isso, conseguir redefinir as coisas, botar para funcionar, para talvez em 2016, porque 2015 não dá mais tempo, né, a gente poder ter uma melhora do investimento produtivo. Agora, o que o senhor está dizendo é que 2015 também será um ano perdido. Se este ano já foi um ano pela metade, com Copa do Mundo e eleição... Essa que, aliás, foi a grande surpresa, né? A partir de março, os empresários, em geral, começaram a ficar muito desapontados, porque muita gente achava que, por ter Copa do Mundo e eleição, o ano seria bom. Quando chegou em março, ficou claro que, com tudo isso, o ano não seria bom, como de fato não foi. Vai ser muito difícil, porque quando você entra zerado, não tem o que a gente chama de efeito arrasto, né? Quando a economia vem crescendo, você já abre o ano, vale para uma empresa também, já crescendo também. Quando você está zerado, você está parado. Então, começar a mover esse gigante que é a economia, leva meses para isso acontecer. E isso não está no horizonte, porque está todo mundo, o consumidor está mais cauteloso, o investimento está caindo, a exportação não está fácil, você não tem fonte de crescimento. Então, retomar isso é um desafio. E o melhor que você pode esperar é uma captura de um pouco de confiança, de otimismo por parte dos agentes e alguma melhora no processo de investimento que inclui encaminhar de alguma forma toda essa crise da Petrobras, que hoje não está óbvio, como eu vou dizer, hoje é puramente a paralisia que está prevalecendo. Para que em 2016, então acho que o primeiro ponto é isso, o que está em jogo não é 2015, é 2016 do ponto de vista de crescimento. Janete, ouvimos dois tons aqui bastante preocupados, para não dizer pessimistas, né? Para não rotulá-los dessa forma. Mas o seu artigo publicado essa semana falou no paradoxo, né? De que a maior estatal brasileira esteja sendo desmontada por um governo que seria estatizante por vocação. Você gostaria de elaborar em cima disso? Lógico. Para mim é um paradoxo gritante, porque nós temos um governo de perfil estatizante, que é muito cioso da sua ideologia nacional desenvolvimentista, mas que acabou conseguindo destruir, arrebentar as duas principais estatais brasileiras. Não é só a Petrobras. A Petrobras está nessa situação que o Zé Roberto descreveu perfeitamente. Eles não conseguem fechar o balanço. Não é possível auditar um balanço e vai ter que rever os balanços do passado, porque vão ter que corrigir à luz de tudo que aconteceu. Agora, a Eletrobras apareceu essa semana não capaz de pagar os dividendos que ela estatutariamente se comprometeu a pagar para os acionistas. Ela teve um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais no terceiro trimestre e ela está praticamente quebrada. Então nós temos as duas principais estatais do país, num governo estatizante, que seria amigo das estatais, praticamente de joelhos e numa situação de completo colapso administrativo. Eu entendo, Ernesto, que isso tem a ver com o desvio da formação do Estado brasileiro, que o Raimundo Faoro chamou de patrimonialismo. É essa mistura entre o público e o privado e o uso das estatais para fins completamente fora do que seriam normais numa economia de mercado e numa economia funcional. No caso da Eletrobras, foi um problema de boas intenções que resultaram num desastre inadvertidamente, quando eles mexeram nas tarifas para antecipar a renovação das concessões. E no caso da Petrobras, foi uma quadrilha que tomou de assalto a empresa e destruiu completamente, inclusive, a sua credibilidade. Pois é. Agora, diante disso, né, a gente vê que existe também uma componente política por trás disso muito importante. Então, o que a gente pode esperar quando as campanhas são milionárias, né? E o Janete acaba de participar de uma campanha para a presidência da Marina Silva e viu o quanto custa, né? O quanto é difícil arrecadar fundos. Os partidos dependem de doações. As doações deveriam ser feitas talvez com espírito democrático das empresas que participam do processo, mas aparentemente há um desvio disso, né? Um toma lá da cá, uma troca
né? Quase que um investimento da empresa num político. Você, se for eleito, depois você vai me beneficiar com facilidades nas licitações, com prioridades. O que é possível fazer para tentar superar isso? A gente fala sempre em reforma política, ela sempre vem à baila. É isso que estamos precisando? Olha, Nelson, eu queria, antes de responder a esta pergunta, elaborar um pouquinho a questão da Petrobras, porque eu acho que há uma diferença considerável, quer dizer, há uma especificidade no caso da Petrobras. Não? Desde sempre no Brasil houve doações empresariais e até hoje elas não são ilegais. Fala-se muito numa nova lei que proíba doações empresariais, mas essa lei não existe ainda. É perfeitamente legal uma empresa doar. Exato. E não há teto, não há limite para essa doação. Então, aí que eu quero chegar. Então, nós podemos acreditar ou não no que se diz a respeito de todas essas doações. Mas no caso da Petrobras é diferente. Ali nós tivemos um partido político que colocou prepostos seus, indicados por esse partido político, para carregar recursos para o próprio partido, para a campanha eleitoral, para a base aliada, e estes prepostos, então, ao que tudo indica, carregaram algum para si mesmos, né? Levaram para o exterior. Tudo dentro de uma mesma técnica, que é um superfaturamento gigantesco de obras, ou a compra, que eu diria quase fictícia, de uma refinaria nos Estados Unidos, que gerou um prejuízo de $1 bilhão. Né? Quer dizer, isso então não é doação empresarial. Né? Nós estamos falando aí de uma coisa muito diferente. É dentro do próprio Estado, porque a Petrobras é um Estado, né? Um partido político, uma das forças políticas, a saber o PT, que faz parte deste condomínio, se apropriou da joia da coroa, ali é que está a maior soma de recursos, né, para levar para a sua base política. Então é uma coisa completamente diferente. Agora, o que é que nós podemos fazer a respeito disso em termos de reforma? A proibição de doação empresarial não alcança este caso. Não houve doação empresarial, houve roubo empresarial. Né? Assaltou-se uma empresa para levar para um... Eu acho que aí o problema está com a justiça. Né? Está com a justiça, está com a investigação que está sendo feita e, graças a Deus, que chegou ao Brasil esse instituto chamado delação premiada, né? Que o indivíduo, sabendo que vai passar 20 ou 30 anos na cadeia, prefere contar na medida do possível que ele acha que pode ou deve, para se livrar pelo menos de uma parte. Sem isso nós não teríamos nem as informações que temos agora. Ou seja, aí não se trata de reforma política, trata-se de o Poder Judiciário, a Polícia Federal, agirem. O que estão fazendo. Mas talvez a origem do problema fosse justamente a questão do financiamento das campanhas, né? O sujeito começa ideologicamente justificando um determinado movimento, aproximação, pede o dinheiro em nome da causa e daí a pouco ele diz, bom, já que sobrou tanto, eu vou pegar um pouco para mim e daí a pouco ele tem $100 milhões para devolver. Né? Posso contar um episódio para ilustrar isso? Rapidamente. Na campanha da Marina, uma grande empresa brasileira quis doar. E nós recusamos. Sabe o que essa empresa fez? Ela foi atrás da conta da campanha e depositou a revelia. O nosso tesoureiro teve que entrar com um procedimento para devolver o dinheiro. Eles queriam nos implicar. Claro. Essa é uma história. Eu queria só adicionar uma coisa ao que o Bolívar disse, que além de ser correto tudo que ele colocou, né, o que chama atenção é a escala. Isso também é inusitado e não tem nada a ver com o que seria uma escala razoável se financiamento de campanha fosse. Se a gente citar, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele disse que, diante do escândalo do Lava Jato, o mensalão deveria ser julgado num juizado de pequenas causas, né, considerando as escalas. Do ponto de vista ético, a escala não é tão... Eu não posso deixar de perguntar. Eu não estou dizendo que isso justifica. Não, eu não vou revelar. De que setor? Não, também não vou falar, Ernesto, mas eu posso te garantir que isso aconteceu na nossa campanha. Eu não sei das implicações jurídicas disso, eu não posso... Claro. Eu não quero discutir que isso muda o ponto de vista ético, eu concordo que é exatamente a mesma coisa. Eu só estou chamando a atenção que não tem nada a ver com o que ele colocou com o financiamento clássico de campanha, tem a ver com
uma organização e uma estruturação de levantar uma montanha de dinheiro para um projeto de poder permanente. É isso. Esse é o centro da história. É um sistema de poder. Mas é um padrão isso? Nunca foi. Não, mas nós tínhamos já nos Correios, lembrando que o Mensalão nasceu dentro dos Correios, outra estatal, né? E que tinha um processo semelhante. Mas é a mesma coisa. Era um agrado para a base aliada, enfim. Mas é a mesma, exatamente é a mesma origem. A suposta causa é uma novidade. Essa é a dificuldade, né? E mostra também, né, que não tem a ver nada com a reforma política, nós temos um problema realmente muito sério de governança e de concepção do mundo. E aí volta um pouco o que o Edu colocou. Quer dizer, é uma visão de controle da economia e uma visão de uma coisa que seria uma inovação, que chamou nova matriz econômica, que produziu duas coisas em 4 anos. Um desarranjo macroeconômico, visível a olho nu, em qualquer área, na inflação, no setor externo, nas finanças públicas e etc. E, do outro lado, uma montanha de crises setoriais, porque o Edu tem razão, ele falou da Eletrobras, nós temos aqui a Petrobras, e vamos ter um problema de um excesso de capacidade do setor naval. O setor automotivo hoje está caminhando para conseguir produzir, ter uma capacidade de produção de 6 milhões de unidades e o mercado é de 3 milhões e meio. Muito carro, pouco consumidor. É uma crise e o IPI danada. volta ao normal. Volta ao normal em janeiro. Então criou coisas setoriais enormes que tem essa mistura de uma peculiar visão do mundo, né, que deu tudo errado. A verdade é essa. Por isso que o desafio do próximo governo é gigante, porque deu errado na parte macro, só os resultados, e deu errado na parte micro. Nós temos um excesso de política industrial que naufragou, junto com a maior crise da história da indústria brasileira, que aí não é pouca coisa, que é a mesma coisa surpreendente. Além de ser estatista, sempre quis copiar o gás em matéria política econômica, copiar o gás em matéria de política industrial. E deu tudo errado. Não dá para dizer que deu certo quando a indústria está quebrando. Pois é, e agora, apesar disso tudo, desse diagnóstico e tal, que é compartilhado por muita gente, né? Mas nós tivemos uma reeleição. Quer dizer, este projeto... Isso é uma realidade. Este projeto acaba de ser endossado por mais 4 anos pelo eleitor brasileiro. E, democraticamente, nós aceitamos isso, com exceção de meia dúzia, que foi a Paulista pediu impeachment sem bases, né, até onde a gente sabe, concretas, e até a volta do regime militar. Né? Ernesto, mas aí foi uma campanha calcada na mentira, né? Na mentira calculada. Ai de quem dissesse que o Brasil precisava de um ajuste fiscal duro. Ai de quem dissesse que ia aumentar o juro, eventualmente, para controlar a inflação. Ai de quem dissesse que o governo está aceitando envergonhadamente fazer tudo aquilo que ele criou terror. Ele próprio demonizou. Agora, isso a campanha do PT então, foi a culpa de quem? Dos marqueteiros? Não. Porque é preciso mentir para o eleitor? O PT, com muito profissionalismo, a candidata Dilma, com muito profissionalismo, explorou a credulidade de uma população que não acompanha o detalhe da economia, como não acompanha em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil ainda mais pelas dificuldades que nós temos. Na mentira calculada e na excitação do medo. O medo, a mentira de que os programas sociais iam ser interrompidos, que não ia ter Minha Casa Minha Vida, que não ia ter Bolsa Família, foi uma campanha muito suja e eles vão pagar caro por esse veneno agora, porque eles estão tomando do próprio veneno. Já estão pagando, porque, na verdade, né, acho que está todo mundo de acordo que resgatar a credibilidade é a tarefa número 0. Seja quem for a ex-ministra Marta Suplicy saiu dizendo isso. Só precisa resgatar a credibilidade quem não a tem. Né, quem acabou com ela. Né? E por isso que a maior pergunta, do ponto de vista econômico, que os meios econômicos, analistas, jornalistas, empresários fazem é o seguinte: nós teremos na política econômica mais do mesmo com este resultado ou teremos alguma mudança? E que natureza é essa mudança? Ela existirá ou não? Esta é a pergunta central. Eu chamo, são 2 cenários. É o cenário curva de aprendizado, aceita os equívocos e começa a corrigir, ainda que envergonhadamente. E o outro cenário é a aposta redobrada. Fomos reeleitos, sinal verde, vamos até o fim. Aí nós vamos para uma crise financeira, que, aliás, já está se desenhando no horizonte. Pois é. Agora, voltando à Petrobras, tentando entender um pouco, tirar alguma lição disso, né? Quando a maior empresa brasileira é dessa forma aparelhada, como foi descrito aqui, né? Para que se torne, então, a financiadora de um projeto de poder, ou enfim, ou até de viabilidade, né? Porque tem que pensar que na história republicana nova do país, o único presidente que resolveu peitar o Congresso
foi Fernando Collor de Mello, né? E que acabou perdendo o cargo. Então, todos tiveram que fazer algum tipo de acordo. O nosso presidencialismo parece ter essa vocação. Né? É difícil governar, é preciso ter o apoio do Congresso. Agora, como é que se consegue apoio do Congresso sem que a coisa vire argentária, sem que se tenha que comprar esse apoio? Né? Ernesto, eu queria frisar rapidamente um ponto que ficou dependurado aqui, em seguida tratar do que você propõe agora. Né? Nós, creio que até para o benefício de quem nos ouve e nos vê, nós temos aqui falado do projeto de poder, assim, umas expressões um pouco abstratas. Né? Eu acho que é preciso especificar isso. Nós temos no Brasil um partido político de origem socialista, que é o PT. Os partidos socialistas, todos eles na história, tiveram a crença, se arvoraram em conhecer o futuro. Eles acreditam que podem te levar ao paraíso na Terra. Né? Portanto, eles são muito ambiguamente a favor da democracia. Por quê? Porque a alternância do poder implica que você pode perder o poder. Não é? Ora, se você sabe o caminho do paraíso, você vai perder numa eleição burguesa, fica esquisito isso. Então, isso leva a uma segunda consequência. Quer dizer, se eu preciso de algum dinheiro a mais para financiar as campanhas, ali na Petrobras tem, por que eu vou deixar de fazer isso se a causa é tão nobre, né? Levar a humanidade para o caminho, para essa estrada notável que leva ao paraíso. Então, eu acho que isso precisa ficar bem definido, porque é o único núcleo de poder no Brasil que tem ainda um ranço totalitário, quer dizer, o ranço de conhecer o caminho do futuro. Né? Agora, passando à sua pergunta, o presidencialismo de coalizão, lembrando a excelente frase do Sérgio Abranches, né? O presidencialismo de coalizão sempre foi um problema extremamente difícil no Brasil, mas não impediu que alguns presidentes realizassem um programa de governo maiúsculo. Né? O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou 35 emendas constitucionais, com a mesma divisão partidária que está aí. Quer dizer, então, eu creio que nós temos que distinguir. O presidencialismo de coalizão, às vezes, funciona quando se tem uma agenda, quando há liderança, quando se é capaz de inspirar, né, o país. Aí o Congresso acaba colaborando aos trancos e barrancos. Agora, quando não se tem agenda, quando se faz tudo aos trambolhões e até com certa truculência, aí fica difícil. Né? Então é preciso remunerar de outra maneira. Não basta a remuneração simbólica, né, parlamentar, tradicional. Agora, só lembrando que, infelizmente, a corrupção não é uma invenção dos últimos 12 anos. Mas eu não disse isso. Chegou com as caravelas. Chegou com... Parece. Talvez. Agora, a gente também tem que poupar os portugueses que estão fora dessa história há mais de 200 anos. Né? Não, mas o Estado patrimonialista... É verdade, é uma herança. É uma herança. Bem, eu aproveito para fazer um rápido intervalo. Nós voltaremos porque o assunto, como se vê, rende muito. Até já.